Hipnose regressiva com contatos extraterrestres é o tema desse canal. Se você gosta, você está no lugar certo. Eu sou a hipnoterapeuta Cássia Faria e esse é mais um vídeo de uma sessão gravada com um cliente em atendimento via online. Com relação à anamnese, que é feita antes, a consulta em relação a saber mais do cliente, essa não vai ser colocada para problemas de identificação, para que ele não seja identificado. Inclusive a sessão, a voz do cliente foi alterada para que nem ele se reconheça. É uma sessão diferente das que eu costumo postar, por isso eu resolvi postar, mesmo ele não liberando, mas com todas essas alterações não vamos ter problemas, também não há nenhuma identificação. É um caso de contato direto de um ser que está no corpo humano, mas que tem origem reptiliana, e ficou isso muito claro para ele no momento da sessão, mas ele não aceitava isso não, e não aceitou até o final. Eu coloquei apenas 15 minutos, mas a sessão foi bem mais longa, e realmente em determinados momentos a impressão que ele passava para mim é que eu estaria fazendo aquilo, forçando a situação, mas que não, ele não era reptiliano. Ele disse várias vezes que ele ajuda muitas pessoas e tal, mas em contrapartida, em algumas outras coisas que ele falou na anamnese, isso ficou um pouco dúbio para mim também. Então é bem um jeitão reptiliano de ser. Não teve muita informação, porque reptiliano não passa informação nem para os seus. Na realidade, os que estão aqui trabalhando para a própria linhagem, como eu disse já em outras sessões, esses já estão bem despertos, sabendo o que estão fazendo aqui e está tudo certo. Os que vêm para cá, que são abandonados pela própria linhagem, ficam à mercê. Não sabe exatamente o que está fazendo aqui, que de fato não tem nada a fazer a não ser estar aqui, como sanção mesmo, penalidade da própria linhagem. E como eu disse, às vezes fica aqui milhares de anos reencarnando nesse planeta, para depois voltar para a linhagem original ou não volta mais, fica ad eterno como ser humano, que eles dizem que é o pior castigo que pode existir para um reptiliano. Bom, pode ser um castigo maior para ele ser humano, mas talvez seja o castigo maior é ter reptilianos aqui abandonados pela própria linhagem, né? Coitado dos humanos, além de ter também os que estão positivos e operando aqui. Então, é uma sessão diferente, sem muita explicação, mas só para que vocês percebam como é a manipulação, como eles são simulados e outras coisas que aconteceram após a sessão que eu não posso revelar, porque alguém de perto do cliente pode ouvir e ligar Lé com CRE aí, entendeu? Então, ficou um pouco travadinho aí, mas não teve o diálogo final depois da sessão, mas é isso. Se você gostar, não esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever para receber as notificações de todos os domingos às 17h45, horário de Brasília. Nós vamos estar colocando uma sessão, um vídeo ao vivo. Se puder, compartilha, divulga o canal. Nós precisamos crescer para que chegue no maior número de pessoas possível o assunto. E eu conto com a sua colaboração, tá bom? Então vamos à sessão. Forte. Então, é um ser inteiro verde, você diz que é tipo um lagarto, cor de olho escura, e que o olhar transmite força. Sim. Ok. Então, agora é a hora de estabelecer o diálogo com ele, o que ele diz para você. Né? Ou pergunte para ele quem é ele, se ele é a sua linhagem, por que ele está à sua frente. Quem é você? Ele me diz que é ele, que sou eu. Tá, você é um reptiliano, então. Sim. Você é dessa linhagem. Você sente essa aproximação? Sente que é real isso? Sim. Pelo sentir, você sente ressonância? Sim. E se você é da linhagem dele, então se ele vai responder as suas perguntas? Pergunta para ele. Você vai responder? Sim. Ok. Então, agora você estabelece o diálogo. Se você tem essa linhagem, por que você está num plano humano, encarnado num plano humano? Por que eu estou aqui? Missão. Tá, mas que missão? Conhecer? Missão de conhecer. Conhecer o quê? Conhecer a Terra. Qual o propósito da linhagem reptiliana de conhecer a Terra? Expansão. Sei.
Que mais? Aí ficou difícil agora esse diálogo, porque o reptiliano ele não entrega muito ouro. Mas pode fazer as perguntas que você quer fazer para ele aí. O que sou eu? O que eu faço? Por quê? Porque eu não consigo conversar, não consigo perguntar. Por quê? Porque você está censurando. Pergunta qualquer coisa. Se ele vai te mostrar alguma coisa, da sua linhagem, por exemplo. Vai mostrar alguma coisa? Tem dúvida? Que dúvida? Se sim, se todo mundo vai escutar. Ele quer usar você para passar alguma mensagem, o que eu estou entendendo, para o planeta, para o ser humano, alguma coisa assim? Você quer passar uma mensagem? Não. Você falou que ele queria falar coisas, mas não sabe se está pronto. Quem não está pronto? Você? Eu só me sinto pesado agora. Tudo bem. Você não consegue entender o que ele diz. Não. Eu só vejo, ele me olha, eu tô pesado. Lembra que eu te falei que tem que ter o diálogo ali. Se ele tá te passando, você tá no humano e não tá conseguindo decodificar, entendeu? Ele não entrou aí aleatoriamente. Ele entrou para te passar alguma informação importante para você, no plano do humano. Engraçado que durante toda a pré-conversa de hipnose, eu já sentia isso. Eu sentia meu corpo leve, eu sentia meu corpo flutuando. E já olhava pro pé de lagarto o tempo todo. Então, eu sei que sou ele. Não sei por quê. Não sei por quê. Tá, mas nós precisamos avançar agora. Eu sei que talvez você tenha feito esse acesso apenas para se conscientizar que é dessa linhagem. E essa linhagem costuma não ter um propósito em relação ao ser humano. É um propósito da linhagem, em benefício da própria linhagem. Entendeu? Talvez você entenda aí agora qual é esse benefício da própria linhagem. E talvez esse entendimento venha no teu dia a dia e não tenha muito mais ir além. Talvez não te mostre muita coisa. Por quê? Porque às vezes o mental do humano não está preparado. Não sei se eu estou imaginando isso. É isso também eu te falei lá no início que é normal. Será que eu não estou imaginando? Estou criando. É a sua experiência. Você está aí. Se você continuar racionalizando, você não vai avançar. Não fica questionando, elucubrando pensamento, será que é isso, será que é aquilo? Não vai resolver. Deixa para pensar isso depois. Tenta tirar alguma coisa aí. Nesse plano, ainda que seja você nessa conformação, seria interessante você ver imagens da sua origem, do local, de onde veio, como é que funciona a sua civilização. Isso te convenceria mais. Então, uma hora eu vi muito universo, muito céu, estrela, árvore, parado na árvore, pedra. Não vi outros. Me vi de fora. Eu vou contar de 1 até 3 para que venha alguém da sua linhagem à sua frente, então, para estabelecer o diálogo. Vamos ver se isso acontece. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Percebe alguma presença? Eu tinha visto antes, na pré-hipnose, quando falou de mentor, de ancestral, de alguma coisa, cabelo branco, roupa branca, cabelo branco, bem branco, assim, bem, que eu acho que é meu mentor. Você está vendo ele à sua frente? Tô. Vou trazer ele para perto de você, porque a comunicação telepática é através do olho. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê? Vejo, mas não é o que eu queria ver. Não era o olho não era o rosto que eu imaginava. Porque é preto. O rosto é preto? Não, é branco, como se fosse um mago branco. E tem olho? Tem cor de olho? De longe eu achava que era como se fosse um elfo, meio flutuando, assim, meio loiro, cabelo comprido. Por que ele está à sua frente? Ele vem, mas quando olha bem perto é outro olho. Parece um olho preto, pequeno. Mas e o que transmite esse olhar? A conversa? Tem conversa telepática? Não, só me olha. Tá difícil. Você não está permitindo o diálogo. E aí fica difícil para eu comandar, porque e eu comando uma coisa, vem outra, entendeu? Isso pode ser bem o drible da linhagem reptiliana mesmo, que não vai deixar eu avançar. Você ainda vê o réptil? Vejo. Mas eu vejo como se eu fosse ele agora, como se... Sim, tudo bem, não tem problema não. Então, eu falo com ele agora. Falo com você e falo com ele. Então, linhagem reptiliana,
Você não tem nada para dizer para o humano que está representando você aqui. Você não tem nada para dizer para os humanos. Você tem alguma coisa para dizer para mim? Não. Não. Você não veio para isso. Conhecer só. Para aprender, para expandir terra, para novos planetas, novos... Só para aprender e viver na Terra. É. Não tem nenhum outro propósito. Não. Ok. Então não tem como a gente ir em frente, porque realmente... Eu espero que faça sentido para você, uma vez que você entrou em contato direto, que você consiga... Eu vejo outros planetas agora, assim. Olho pro céu, eu vejo outros planetas. Vários, eu vejo 3, 4. E fica onde? O sistema solar daqui, dessa galáxia ou não? Não sei. Não sabe. É imagens aleatórias. Às vezes acontece isso também para o ser humano se convencer de que de fato ele está vendo. Então começa a aparecer imagens para fortalecer a sua... que é crível para você, entendeu? Mas também não responde nada. Está vendo isso, não sabe de onde que é e nem por que está vendo, né? Fica sem sentido, né? Não é verdade? Uhum. Apenas para que você veja. Talvez seja lugares que você já esteve, já que você é um buscador, um conhecedor de outras civilizações, pode ser que seja isso? Pode ser. E o fato de você estar nessas civilizações, nesses lugares fora aí, talvez da sua própria origem, local de origem, é só para conhecer ou tem algum tipo de interferência, ajuda ou não para a civilização local? É como se fosse um batedor, desbravando, assim. Entendi. Então é mais no intuito de levar informação para a própria linhagem, então. É para ver outros lugares para viver também, né? Conhecer outros lugares para visitar. Para viver também. Tá. Então é comum isso. Essa linhagem é buscar outros lugares para viver mesmo. Também. Não tem um local próprio, um lugar fixo, ou seja, é mais desbravador mesmo. Não, acho que é expandir. O intuito é esse, né? Expandir cada vez mais em outras localidades também. Sim. Mais da própria linhagem nesses lugares. Sim. O intuito sempre, nesses lugares, é trabalhar sempre a questão da força, do poder, é isso? Não, conhecer. Conhecer só. É. Ah, tá. Entendi. Por que, então, você nunca se lembrou de ter esta origem? Você nunca viu e nunca esteve em contato com a sua própria origem. Por que eles mantiveram você assim, distanciado? Não sei. Porque essa linhagem normalmente tem uma interligação entre eles. Não sei. Sabe? Você não sente que está meio perdido no espaço, não, né? Talvez esteja, não sei só. Só. Porque essa linhagem é assim. Pelo que eu conheço aqui, que às vezes eles mesmos nos passam. Em determinado momento, alguém da linhagem não interessa mais para eles, eles jogam para qualquer tipo de canto. Entendeu? Mas já não tem mais assistência da própria linhagem. A pessoa fica por sua conta e risco. É ruim isso, né? Às vezes eles fazem isso, eles têm uma hierarquia muito forte. Eles não aceitam nada que fuja aquela hierarquia. Então qualquer tipo de rebeldia e tal, eles às vezes jogam para fora, entendeu? Mas eu não quero isso, né? Não quero ser isso. Não, eu não estou dizendo que você é isso, mas pelo que eu estou tentando e não estamos conseguindo fazer nenhum tipo de conexão com a sua linhagem, com alguém da sua linhagem, pode ser que você seja um desses casos. Pode ser. Não sei como é que você sente isso. Teria que relembrar o histórico de saber por que isso aconteceu. Mas é comum na linhagem reptiliana, entendeu? É comum disso acontecer. E eles dizem, inclusive, que o maior castigo para um reptiliano é ser humano. Entendeu? Aí joga pra cá e deixa a pessoa à deriva. Mas não tem outras? Continua sendo um reptiliano, vai ter a mesma força e tal, mas pode ser que a rebeldia seja justamente se rebelou da forma, do modus operandi da própria linhagem e foi colocado para fora. Claro que pode ser cooptado por outra linhagem, que eu te falei que o inverso também é verdadeiro. Pode, e receber orientação e se passar por uma linhagem que prestar serviço para uma outra linhagem que tem uma outra forma de operar, também pode. Tudo é livre-arbítrio de escolha. Mas também não está acontecendo. Quer dizer, eu não percebo que tem alguém que te amparou de outra linhagem. Eu não estou sentindo isso. Mas fica largado, sozinho. Então, já aconteceu muitos casos aqui comigo assim. Mas aí, se tem outros, não está sozinho, né? São outros na mesma situação. Sim. E tem vários no planeta Terra, como eu te falei, até que passaram pelas minhas mãos nessa situação. O que acontece? Não acontece, filho. Tem que conviver com isso aí. Você vira praticamente humano. Você vai reencarnar sempre como humano,
vivendo dentro de um contexto que pode ser favorável ou não a você. Tem alguns que têm problemas. Mas você pode melhorar, você pode evoluir. Claro que pode. De repente você se rebelou contra a própria linhagem porque percebeu alguma outra linhagem que tem uma maneira que você aceita mais de lidar, entendeu? E você pode passar a prestar serviço para essa outra linhagem, inclusive o ser humano. A compreensão, eu tenho poder, eu tenho força, porque a linhagem reptiliana tem poder e tem força de concretizar e de materializar as coisas. Por isso que muito reptiliano aqui tem uma vida financeira, tem o poder, isso, aquilo, é uma característica do ser. Agora, o que ele vai fazer com isso? Ele é um rebelado da própria linhagem, ele pode fazer isso em benefício do humano? Pode. E lidar com essa força de uma maneira diferente ou mais humanizada? Pode também. Ou então eu posso estar prestando um serviço para a confederação, por exemplo. O reptiliano, ele não é uma linhagem confederada, ele tem a sua própria confederação reptiliana, que brigam entre si, as duas, a Confederação Galáctica e a Confederação Reptiliana, que são os que comandam aí no universo. Então, tem uma negociação, como se fosse uma ONU da vida, onde sentam e negociam. Em cada localização, quem vai operar onde, o que, e o percentual desse ou daquilo, tudo é negociado o tempo inteiro. Aí a civilização local não manda nada? Manda se tivesse consciência. O ser humano não tem ainda. Então ele fica à mercê de uma coisa ou de outra, ainda ele é cooptado. Então aí é entender o que você vai fazer com todo esse poder que você tem, a linhagem reptiliana tem, o que você vai fazer em prol dos seres humanos, se você quiser. De repente não, eu venho aqui só para viver nababescamente e não faço nada. E vou morrer, vou voltar de novo, vou continuar sendo poderoso, ter isso, aquilo, e vou continuar essa vida normal, comum. Mas é ruim isso, né? Evoluir não... Não sei, porque assim, a pessoa fala, mas não pode ser recebido pelas outras linhagens. Claro que pode, se você mudar de verdade o propósito, não a sua força, não a sua origem, isso não tem como mudar. E, logicamente você pode se aliar, vamos dizer, essas outras forças e fazer o trabalho que tem que fazer aqui. Só que você sempre será um reptiliano. E vão te dar, pode ser um prestador de serviços, jamais será de outra linhagem. Ou jamais será aceito como uma linhagem confederada. Vão sempre lidar a você como um reptiliano. Por quê? Porque a qualquer momento você pode virar por outro lado, entendeu isso? Sim, mas isso é o que ajuda, né? Então você está num outro contexto, entendeu o que eu estou falando? Então é difícil para a cabeça de um reptiliano rebelado entender que ele tem essa linhagem, mas que ele vibra no diferencial, no humanitário, que ele está aqui, que ele sente esse chamado. É difícil fazer essa junção, entende, né? Na cabeça do humano, entendeu? Uhum. Mas que pode. Tudo depende da tua vontade. Mas que em qualquer momento você também pode, a tua linhagem pode não trazer você de volta. Porque uma vez que eles abandonam, eles não trazem mais de volta. Ou traz, ou eles dão um prazo. Olha, você vai passar 500 encarnações, aí depois você volta. Tem essa sanção, você entende? Só que a gente não sabe se você foi sancionado ou não, quanto tempo, isso aqui, se vai ter um término ou não. Mas normalmente no tempo linear do plano do humano, isso às vezes demora muitas encarnações, entendeu? Uhum. Para voltar lá. Ou não, ele simplesmente abandona, não quero mais, fica aí ao que dará, por exemplo. Esse é um tipo de castigo ad eterno. Teve casos, inclusive tem casos lá no YouTube assim também. E se a pessoa não tenta mudar a forma de agir e tal, para que seja aceito até pelos humanos, já que ele está no plano do humano, às vezes ele fica meio isoladão mesmo, entendeu? Uhum. Tudo agora vai da tua intenção. É sempre a intenção que vai comandar os próximos passos agora, uma vez que você está sem direcionamento da sua linhagem, e acredito eu que você também não quer. Não. O que você acha? Faz sentido? Faz. O que você tem que fazer é tentar melhorar, tentar ajudar os outros. Entendi. Ok. Mais alguma coisa? Posso trazer você de volta? Pode. Okay. Você vai voltar à sua consciência plena, ao seu corpo físico, e no 1 vai abrir os olhos sentindo-se bem.